Oi, gente boa, eu sou Tati Guimarães, editora de vídeo, e eu estou aqui apresentando o podcast Papo de Editor, que é o local de fala do universo audiovisual. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu estou até pasme, é inédito. Ele inventou, ele está fazendo um sucesso tremendo. Tá, né, Gugu? Está. E ele criou até o nome desse canal, dessa modalidade, que eu estava pesquisando e nunca tinha visto. Você já ouviu falar em Animadoc? Se ele disser que foi ele que criou e alguém tiver aí já fez também, bora conversar, tá? Nós vamos conversar porque eu também quero saber se você já fez. Mas eu tenho certeza que não, porque o Google ele sempre é exclusivo. Gustavo Uiraaçu. Uiraaçu. Qual é a linguagem do seu nome? É de origem tupi, mas do tronco Guanaré, que é um povo de tronco tupi, mas só que tá extinto, né? Só restou a língua comigo, eu sou o último falante. E aí, essa é a forma de falar meu nome. Gustavo é Gustavo, é como se pronunciava. Uiraaçu é apelido, que era o nome dado para os gaviões reais, meu avô adorava, então acabei absorvendo para mim. Porque senão poderia ser Gustavo Guanaré, poderia, porque querendo ou não eu sou da etnia Guanaré. Mas eu preferi ficar com Gustavo Uiraaçu e deixei nas redes sociais dessa maneira. E eu sempre me marcou esse nome, que está até na minha agenda. Mas assim, como você começou na área, né, da edição, do audiovisual? Olha, no audiovisual já faz uns 10 anos, né, quando eu decidi me aventurar Primeiramente eu queria trabalhar em rádio, né? Eu não visava televisão. Fui fazer o curso do Prêmio Norte, na época existia um curso de rádio e televisão, depois virou curso de radialismo, curso técnico de radialismo, mudou de nome várias vezes. Aí depois eu fui estagiar, não me mandaram para uma rádio, me mandaram foi para uma televisão, para a TV Antares, né? Antares. Que é Foi pública, quando a gente posso se falar. conheceu. Então, foi lá que a gente se conheceu, inclusive, a Tati. Gente, a Tati me ensinou muita coisa. Ela também abraço pro meu amigo Osmar, meus dois professores. E então foi aí que eu tive contato de fato, com o audiovisual. A gente editando matéria, a gente fazendo matéria especial. Aí depois a gente foi fazer aquele curso básico lá na ABD. ABD ainda existe? Era Enfim, da BD. ABD. Não existe mais, só história. Aí então foi daí que começou o Gustavo do audiovisual. E você começou a estudar jornalismo. Né? Conta pra gente, vai contando a trajetória. O jornalismo foi uma consequência, porque até então eu só não queria, eu não visava entrar mais do que isso, do que a gente estava. Eu pensei, não, aqui onde eu tô tá bom. Só que depois eu me sentia que não tinha respaldo, sabe? O editor não tem voz. Então, para poder defender a nossa classe, defender que nós sabemos, que nós estudamos muito para poder saber do que estamos falando na questão do audiovisual, eu decidi fazer o curso de jornalismo para poder defender o nosso nome. Mostrar, gente, o editor, ele pode não ter o curso superior, como eu tentei, mas a gente estuda muito. Antes de fazer o curso superior, a gente faz cursos na internet, faz cursos às vezes ao vivo, a gente participa de palestras, tudo. A gente lê livros sobre edição. Ou seja, a gente não fica parado. Eu ia criticar uma outra classe aí, mas eu não vou criticar não. Mas enfim, vamos botar não, porque assim, é diferente do que pensam que o editor pensa. Acho que pensam que o editor só mexe no computador e pronto. Não, a gente não é só o técnico ali no computador. A gente entende de vários parâmetros. Parâmetro de fotografia, parâmetro de sonoplastia. Isso a gente demanda estudo. De luz, enquadramento. Isso demanda estudo. A gente não é só como é que eu digo, um nerd que está na frente do computador fazendo de uma maneira automática. Nós estudamos, nós entendemos cada parâmetro daquilo que estamos fazendo. Porque é obrigatório, né? Se a gente não souber as nuances da edição, a gente faz um trabalho ruim. É verdade. E como foi que nasceu essa curiosidade? Porque eu sei, né? Mas o nosso público precisa saber que ele é um curioso, ele é um pesquisador nato, né? De tudo tem pesquisa, até da parte de botânica, né?
Que eu quero até zoologia. saber como é que tá o seu cantinho que você estava fazendo com suas pesquisas. Mas como nasceu esse desejo, né, essa curiosidade pela inteligência artificial? Foi por causa da trend do início de abril, aquela que apareceu do nada, que era para as pessoas fazerem a sua foto, transformar a sua foto no estilo do estúdio Ghibli. Aí eu vi todo mundo fazendo, até no começo eu não me interessei, mentira não, eu pensei, modinha, eu não vou me fazer não. Só que depois foi surgindo na minha vontade assim, como é que eu seria em desenho, né? Vou tentar, pesquisei na internet, porque até então as pessoas que eu conhecia não sabiam também como fazer. E um youtuber, eu não lembro agora quem é, mas ele ensina lá como fazer o seu desenho. Aí ele me indicou um canal, quer dizer, um site, que é um dos que eu uso. E aí, só que esse não era o que era realmente. Hoje nós sabemos que é o chat GPT, que você bota lá a sua foto e ele transforma. Aí eu fui no que era já para transformar em vídeo, que não é a mesma qualidade, ele não faz a mesma qualidade, mas movimentava. E aí eu pensei, cara, ninguém tá movimentando, então é aqui mesmo? Não, depois é que me disseram que era no ChatGPT que só faz a foto. Então eu fui lá, peguei muitas imagens que eu tinha, documentários que eu já fiz, para poder testar, porque, querendo ou não, o estilo do Estúdio Ghibli é um estilo bonito, são verdadeiros quadros, né? Aí, tudo bem, foi a inteligência artificial que fez? Foi. Mas é tão bonito quando você transforma um pôr do sol que você tirou a foto, transforma num desenho no Estúdio Ghibli. Aí eu pensei, aquele site de movimentar, será que daria certo? Aí eu joguei lá, ficou o movimento. Aí, cara, eu gostei. Fui tentando outros e mais outros. Aí eu vou botar um som. Peguei os sons que a gente já tem mesmo na Rock, a gente tem um acervo muito grande de áudio que nós temos. Botei, aí comecei a botar no meu Instagram. Aí, cara, isso tá bonito, tem movimento, tem fluidez. Isso dá para fazer um audiovisual interessante. Eu até então não sabia o que fazer. Eu só tinha as imagens. E aí, depois é que eu pensei, cara, eu vou ressuscitar um dos meus documentários e tentar fazer o mais próximo possível do que é real com o desenho. É claro, eu sabendo que não ia ser a mesma coisa, né? Porque você sabe, você tem que pensar em todo um prompt e às vezes a inteligência artificial não te entende, então não vai sair do mesmo jeito daquela imagem que você criou, que você viu no ao vivo. Vai sair uma coisa completamente diferente. Mas aí eu arrisquei. Comecei a criar, fiz criei a nomenclatura Animadoc, porque então eu sabia que ali era um documentário, mas não era um documentário real. Também não é, como é que eu digo? Não era qualquer animação. Que nome dá para aquilo? Aí pensei, vamos juntar animação com doc de documentário. Aí nasceu a nomenclatura Animadoc. Assim, aí eu digo, não é um nome, eu não patenteei, gente. Não é uma coisa do Gustavo. Eu criei, mas é para todo mundo. Até a Tati, se ela quiser criar um animadoc dela, vou achar lindo. Se ela decidir fazer um animadoc da família dela, que a família dela tem uma história muito boa. Aí então, imagina aí a família da Tati em um animadoc. Porque o termo eu criei para o mundo, não é meu. Que legal. Então, a partir daí nasceu aquele teu documentário maravilhoso, né, que é do Sertão. Na verdade ele pega Explica, fala como foi criado, fala tudo aí pra gente. Quando eu comecei a pegar essas imagens, eu peguei várias imagens de vários lugares que eu fiz, mas só que o que eu tenho um acervo, uma que eu tenho mais carinho, é aqui da nossa região dos Cocais. Eu poderia focar qualquer outra cidade, porque a região dos Cocais é muito grande, né? Temos aqui no Piauí tem Cocais, tem Maré, mas eu peguei lá da minha região, porque eu tenho propriedade para falar de lá, que é o 2º distrito de Caxias. Então, se eu não poderia utilizar Lago Alegre, eu tenho muita coisa de Lago Alegre, tenho muita coisa de José de Freitas, tenho muita coisa de União, de União, tenho. Mas só que como é pouquíssima coisa, não dava para poder me aprofundar. Então eu vou me aprofundar naquilo que eu já tenho anos de registro de imagens, animais, sons, pessoas falando. E aí eu peguei os vídeos mesmo, peguei os frames para poder transformar em imagens
E aí, daí surgiu o Na Rota, que era o nome de um programa antigo que eu tinha de viagens. Eu botava no YouTube, ainda hoje está lá. Mas só que eu não tenho mais. Gente, Gustavo, quando é que tu vai voltar com as tuas viagens? Eu não sei. Porque eu não tenho mais tempo. Quando você vira um trabalhador, que tempo você tem para viajar e fazer programa, né? Então eu não tinha. Mas para ressuscitar o Na Rota, aí eu transformei o Na Rota, que era de verdade, lá em Canabrava, e criei o Na Rota Animadoc Mata de Cocais. Focando, tudo bem, não foca só a Mata de Cocais, foca aquele povo daquele trecho exclusivo que é o segundo distrito de Caxias. Que aí, quem mora assim, em uma outra cidade que tem cocais se identifica. Por exemplo, o modo de vida que quem for assistir lá nesse documentário, vendo, é a realidade de Canabrava? É. Mas só que eu vejo que isso se replica nessas outras cidades piauienses que eu falei, inclusive em outras cidades de cocais também no Maranhão. É a mesma realidade, a mesma linguagem, o mesmo modo de vida, os mesmos animais, as mesmas plantas. Então, quem assistir, pode não ser lá de Canabrava, mas assistir, a pessoa é de origem dos cocais, vai se identificar. E é isso que é o documentário, né, pra gente. Um documentário é você botar em um audiovisual, registrar em um audiovisual uma certa realidade. Mostrar que um dia aquilo existiu, com aqueles sons, com aqueles pássaros, com aquelas palavras, com aquela natureza. Que você assistir um documentário, você sabe, né? O documentário te arrasta para dentro daquela realidade. Você só não sente o cheiro, mas você sente. Ainda. Ainda. Você só não sente o cheiro ainda, mas exatamente por conta de todo esse conjunto que acabou virando um animadoc. Porque é um documentário. Não é, como eu já disse lá mais antes, não é a realidade, é desenho, mas ele traz como desenho todo um peso de uma realidade que existe até hoje. Não sabemos até quando, né? Vai que daqui a 10 anos essas realidades não existam mais, tem desmatamento, né? Vai que aquelas florestas já não existam mais no futuro, aqueles animais talvez não existam. Assim, pode não ser extinto, mas talvez não naquela região, porque podem ir para outros locais com medo do ser humano. Mas, enfim, o documentário está ali para mostrar que um dia aqueles animais estiveram ali, aquelas plantas estiveram ali. É em desenho? É, mas é uma prova de que aquilo existiu. Qual foi teu maior desafio ao criar essa animação? Eu acho que o maior desafio foi a IA me entender. Porque, Nossa. querendo ou não, gente, apesar do nome inteligente... Não, mas fala quantos projetos tu usou, né? Quantos programas de IA tu usou? Foram 5, né? Um é o de conversão da imagem, que é o GPT. Você pede lá para o chat GPT converter determinada imagem no estilo do Estúdio Ghibli. Claro, seguindo determinados parâmetros, porque ele não aceita nudez, ele não aceita criança, não aceita... Tem uma série de coisas que a gente não pode utilizar. E isso já diminui muito a quantidade de imagem que a gente pode fazer. Porque às vezes você tem uma praia, só pelo fato de ter criança e tem gente só com roupas de banho, já não pode, né? Aceita. Aí, então, ou seja, isso aí eu já não posso mais utilizar. E aí tinha essa barreira de saber quais são as diretrizes que eu não posso violar. Esse aí já foi um problema. Segundo problema, depois utilizar já de movimentação, que é os outros 4 sites que eu utilizei, às vezes eles não entendem. Apesar do nome inteligência artificial, é um recurso ainda burrinho. Pelo menos é a minha opinião, gente. É um recurso ainda burrinho, porque ele precisa que eu explique de maneira bem detalhada o que eu realmente quero. E às vezes eu explicando bem, ele não entende. Aquelas imagens que saíram no meu documentário, foram acidentes. Acidentes bonitos? Sim. Mas foi por acidente. Não foi planejado pelo Gustavo. Eu dei os comandos necessários com a linguagem mais clara possível, porque a IA não entende gíria, ela não entende determinadas figuras de linguagem. E aí isso queima o juízo da gente, né? Porque você fica pensando em texto, cansa. E aí eu já passei um dia inteirinho só com uma imagem, tentando fazer uma imagem só. Primeiro no GPT e depois tentar fazer ela movimentá-la. Movimento. Porque eu perdi um tempo danado. Primeiro, para explicar para o GPT como é que eu queria que ele entendesse determinada imagem, às vezes. Por exemplo, uma coisa simples.
Você pega uma foto, você está andando de costas. Se você não disser para inteligência, para IA, que a pessoa está de costas, ele vai fazer assim uma coisa absurda. Tipo, imaginar que aquela pessoa que está ali está de frente. Então você tem que explicar. A imagem tem uma pessoa que está caminhando de costas e ela está olhando para o lado. Tem que explicar detalhe por detalhe. Tem aquela palmeira de espécie tal que está bem ali. Tem um cachorro que está deitado, olhando para baixo, porque senão ele bota o cachorro com a cabeça para o outro lado. Ou seja, é muita informação que você tem que botar no texto e isso cansa a nossa mente. Isso só para fazer a foto. Aí depois vem para fazer o vídeo, que você tem que especificar bem direitinho para o site que vai fazer aquela movimentação, com muito mais explicações, com muito mais detalhes de como você quer que aconteça. E às vezes não dá certo. Que você tem que refazer. Quantas vezes tu refez assim uma cena? Teve uma vez que brigando com a inteligência artificial, eu fiz umas 20 tentativas. E aí acabou meu crédito. Porque esse também tem o limite, né? Quando você pega a inteligência artificial na versão gratuita, ele te dá um limite. Vamos pegar, por exemplo, o SendAI. Ele te dá 500 moedinhas. Mas 10 segundos 10 segundos é 10 moedas, isso. Não, mentira, Gustavo. 1 segundo são 10 moedas. É isso aí. Aí você tem que gerenciar a sua quantidade de vídeos que você vai fazer para poder suas moedinhas gratuitas não irem. Eu sei que você vai decidir pagar, né? Eu não indico... Tu não pagou? Não, porque querendo ou não a gente paga em dólar. E aí, Uau. sabe, o nosso dinheiro, o real ainda não tem peso suficiente para bater, a gente pagar diretamente com dólar. Tem gente que paga de boas, tudo bem, que já está mais avançado do que eu, já paga esses pacotes, mas é só um, às vezes, ou dois, porque você vai estar pagando em dólar, não vai estar pagando em real. E isso acaba afastando um pouco a gente de querer entrar. Tudo bem que as versões pagas te dão mais recursos, ela entende melhor, entende, mas só que a nossa realidade como brasileiro, você sabe, né? A gente acaba fazendo vídeos e tem mais, a gente faz vídeos, mas sabendo que não vai ter retorno. Porque quem é que vive de produção de vídeo assim, independente hoje em dia? Ninguém. Só se a pessoa decidir monetizar, tentando vender para algum patrocinador. E não é uma tarefa muito fácil. A maioria das vezes, das produções que a gente faz para o YouTube, se a gente não monetizar, é de graça. Então, se eu já estou fazendo um trabalho de graça para as pessoas admirarem, eu não tenho por que pagar uma plataforma para poder fazer vídeos que eu sei que não vai ter um retorno para mim. Eu trabalho de graça para as pessoas receberem de graça. Pelo menos é assim que eu vejo. E aí, você ter essas 4 plataformas, tem muito mais outras plataformas. Você já pesquisou outras? Que tem, e tem um detalhe, cada uma tem a sua especificidade. Vamos pegar um Runway. O Runway, ele é maravilhoso para você fazer imagens de drone. Tipo, você querer simular uma imagem de drone, que ele entende. Outras imagens, outras situações ele talvez não entenda, mas para fazer drone, eu já deixo guardado. Eu só tenho 5 tentativas por mês. Então, assim, é uma imagem de drone, eu vou deixar as minhas 5 tentativas a stand-by, porque eu posso precisar um dia para fazer um movimento de drone lindo. Eu não vou usar com qualquer outra coisa, mas é só para fazer drone. Aí tem o outro que é o estúdio do Google. Esse, ele... Gemini. Ele te dá a opção VO2, ainda gratuitamente. O VO3, que é superior... Que é caríssimo. Caríssimo. Mas você ainda pode utilizar o VO2, mais barato. Ele te dá uma qualidade 720, mas só que já é alguma coisa, né? Ele é ótimo para você fazer um personagem fazendo alguma coisa, com chroma. Aí ele faz, se você pedir para ele fazer assim, uma cena bem complexa, ele não vai. Porque ele diz que tem muitas camadas que precisam ser trabalhadas, e aí ele já não te dá muitas camadas. Se diga, ou ele vai fazer só a pessoa andar, ou vai fazer só o céu se mexer. Ele tem limites. Então, pensei, como ele se baseia nos vídeos do YouTube de movimentação, porque é do Google, e o Google é dono do YouTube, eles vão diretamente para o acervo do YouTube para poder ver como é que determinado animal se mexe, como é que a planta se balançando. Mas é só aí, esse é o limite do VO2. E aí, então peguei, tem uma imagem de uma jaguatirica, que eu peguei só ela se movendo. Ou então os passarinhos também, um pássaro só com fundo azul, só peço.
não modifique o fundo azul, que eu vou usar um chroma aqui. Porque senão ele vai, bota lá um céu, bota uma floresta, eu tenho que dizer para ele não botar. E aí, para você fazer esse personagem específico, é maravilhoso. Imagens complexas, cheias de detalhes, não, ele não vai te dar. Aí já tem que partir para o VO3. E aí, tem que pagar. E os outros, como é que foi? Os demais, deixa eu ver. Eu já falei do Sandy Eyes, que te dá as 500 moedas. Tem o Runaway, que te dá as 5 tentativas. O estúdio do Google, ele não tem limite. Mas só que tem umas horas que ele vai te dizer, você já usou demais, você pode ter feito 20 tentativas no dia. Mas só que uma hora ele vai dizer que... Ou vai dizer que você usou demais, ou ele vai dizer que você precisa esperar algumas horas, porque a demanda está muito grande. E eu não duvido dessa parte, né? Porque querendo ou não, tem muita gente no mundo inteiro utilizando desse recurso. E aí nós sabemos que onde essas imagens são feitas? Em grandes computadores, que eles têm limite, são gigantescos, mas só que tem que levar em consideração a quantidade de gente que deve estar trabalhando, pedindo coisa, e gastando água também, né? Porque nós sabemos que para resfriar esses computadores precisa uma grande demanda de água, né? Então, eu sei que quando eu fiz o meu documentário, eu devo ter gastado muita água. Porque levou muito tempo, Gugu? Ele só demorou tempo por causa desses problemas. O problema de você pensar no texto, para foto, depois para o vídeo. No caso, que eu passei o dia todinho só para uma imagem, tentando fazer uma imagem só. Esse é o que demora. Desde abril que eu estou fazendo, né? Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 4 meses. Então, esses 4 meses, quando eu tenho tempo também, né? Porque a gente, como nós trabalhamos em empresas, então a gente não pode, não podemos nos dedicar 100% para aquele tipo de produção, né? Então, a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar, tem que ganhar o nosso ganha-pão. Então, o tempinho mínimo do dia, no final da noite, quando eu chegava em casa, para poder fazer isso, eu fazia. E aí, você sabe, né? De grão em grão, a galinha de papo, mas demora. Isso demora uns 4 meses, como eu fiz. Demora 4 meses. Mas se eu tivesse um recurso ilimitado, digamos, vamos pegar, o Gustavo pagou as plataformas em dólar, pagou essas plataformas para poder ganhar mais recursos e ela te entender melhor. Já agilizaria o trabalho? Agilizaria. O Gustavo pode ficar o dia inteiro trabalhando só nisso. Agilizaria o trabalho? Agilizaria. Então, se eu tivesse essas possibilidades, eu teria terminado em uma semana. Mas, como eu já disse, nós não podemos nos dedicar 100% para isso. A gente tem outras coisas para fazer depois, naquele tempo. E também eu nem indico você se dedicar 100% a uma coisa, uma animação, uma produção, porque você precisa ter a sua vida. Senão você pode chegar a um burnout, um alto burnout, né? Porque nós sabemos que o burnout é mais quando você trabalha numa empresa e você está desgastado. Mas agora quando você se desgasta, aí é outra história. E nós no audiovisual, nós do audiovisual, temos esse problema, né? A gente se empolga demais. Esquece do mundo. A gente esquece, às vezes... Esquece de dormir. Aí você tá lá, tá empolgado com aquela produção, que você, quando olha pro relógio, 2 da madrugada, gente, já é essa hora, eu devia estar dormindo. Porque você tá empolgado. É uma coisa que você gosta. Mas isso, o seu corpo se cansa. Então é bom parar. Por isso que é bom você ter esse limite. Eu reclamo do limite das IAs que me dão para determinado limite, mas eu agradeço. Se ela não me desse limite, talvez eu viraria à noite trabalhando, depois eu faria... Não, precisa ter um limite. É como se ela dissesse para mim, pare, vai descansar, vá dormir, vá comer, vá caminhar, vá fazer sua academia, vá fazer alguma coisa, vai desopilar a mente, mas não fique aqui 24 horas comigo fazendo esse trabalho. Eu sei que você gosta, mas você precisa também viver para poder não se desgastar. Então, querendo ou não, o limite da inteligência artificial para o nosso trabalho acaba sendo benéfico para nós. Entendi. Sobre direitos autorais. O teu material, ele é autoral, né? O teu conteúdo é autoral. Mas, assim, os estúdios Biggs, ele tem esse probleminha, né? Você teve algum problema com isso? Ou ainda tem? Muita gente me pergunta isso. Aí
claro, já tinha ido atrás, eu também estava na dúvida com relação a isso, mas ouvi especialistas falando sobre o assunto, e aí a conclusão é, não tem problema com o Estúdio Ghibli se você apenas utilizou o estilo. O estilo não é patenteado. Porque, por exemplo, uma pessoa falando, se um estilo fosse patenteado, a arte não teria ido para frente, porque os discípulos copiam o estilo dos seus mestres e fizeram várias obras aí que você vê. Michelangelo ele teve os mestres dele, outros pintores tiveram seus mestres e aí eles apenas reproduziram. Tudo bem, foram eles que pegaram a fama? Foram. Mas aqueles traços já foram pegos sendo trabalhados. Ou seja, se você patentear um estilo, a arte não vai para frente. Agora, se eu pegasse um cenário ou um personagem criado pelo Estúdio Ghibli, aí é outra história. Entendi. Um personagem ou um cenário deles é criação deles, criação do Miyazaki. E isso é patenteado dele. Eu não posso pegar nada, eu não posso criar um castelo encantado na minha versão. Aí eu estaria sujeito a levar um processo dos estúdios Vai. Ghibli, porque eu criei uma nova história em cima daquela história que já existe, que é a criação de alguém. Então, como os personagens e os animais que eu botei no meu documentário, eles, não digo que são criações minhas, são criações de Deus, porque eu apenas transformei eles em animação. São coisas São que já autorais, né? Porque É. as imagens são suas, foi você que foi lá e fez É. e tudo. Foi eu que fiz as imagens, mas aquelas pessoas que estão ali são pessoas de São verdade. pessoas de verdade. Aqueles entendi. animais que estão ali são animais que existem de verdade, não foi uma criação da mente do Gustavo. Foi uma criação de uma transformação de uma inteligência artificial para E desenho. animação. Uhum. Muito interessante, olha. E agora, a partir de agora, você pretende fazer outros documentários, fazer outras histórias? Já está criando, já está começando a fazer isso? Comecei, tem gente me cobrando continuação, porque as pessoas gostaram do estilo, Eu também, da viu? animação. Tô tipo uma cobrancinha. Porque uma coisa que, fora as imagens são bonitas do Estúdio Ghibli, aquela forma, aquela narrativa de que você assiste muito mais para relaxar a sua mente, também me cativou. E eu fiz todo baseado nisso. O meu Animadoc é todo para pessoa relaxar a mente, não é para pessoa ficar ansiosa, o que vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que vai aparecer uma coisa fantástica? Não, é para você relaxar. É para você assistir, esquecer os problemas que passaram naquele dia, e aí você ouvir o vento ali no áudio, ouvir o passarinho cantando, isso te relaxa. Isso é só para relaxar as pessoas. E muita gente me cobrando, eu quero um outro, de algum outro lugar. Eu tenho um acervo gigantesco de coisas que eu posso transformar, já comecei inclusive. Só que tem um problema, o que é que eu vou falar? Porque não adianta você ter imagens bonitas, sons bonitos, se você não sabe o que você vai abordar. Se você vai falar de um animal, eu não sei se eu vou falar da vida de uma pessoa, se eu vou falar de um lugar, se eu vou falar de um bioma, porque as possibilidades são infinitas. E quando você tem muitas possibilidades, você acaba não fazendo nada, porque você fica, o que eu vou fazer? Tem que fazer uns roteiros, né? É. Tem que fechar uns roteirozinhos, assim, e vai criando. Só que aí é o problema. Quando eu O começo... mais difícil você tem, que é material. Uhum. Né? E o teu material autoral é bem característico, é uma coisa assim, bem exclusiva. É bem local Porque é mesmo. Eu bem não digo local, regional, eu digo pois bem é. local, que traz a nossa realidade. Tem um amigo meu que eu estou fazendo também umas imagens convertendo da Caatinga, né? Que tanto lá de São Raimundo Nonato, a Serra da Capivara, que eu já transformei algumas imagens, só que aí eu fico pensando, como é que eu vou falar? Eu vou falar de São Raimundo Nonato? Eu vou falar da Caatinga? Eu vou falar de algum animal específico desse bioma? Eu ainda não sei. Eu estou esperando essa inspiração, esse estalo aparecer assim do nada. Eu sei que vai aparecer, vai demorar um pouquinho, mas enquanto isso não acontece, eu vou fazendo as imagens, deixando no acervo, para quando essa ideia aparecer, eu já ter elas disponíveis, só para poder sair juntando e aí criar uma nova história. E o teu computador, assim, o teu equipamento, tu acha que tu precisa melhorar ele, ou o teu tá legal, ou ele tem Não. que ser melhor para suportar? Aí é que tá. Tá pesando? Eu acho que nesse aí o meu computador foi guerreiro, porque nem bateria mais ele tem. ele trabalha só mesmo na energia, né? Ou seja, se puxar a tomada,
Eu tô fazendo ali e desliga tudo, porque meu notebook, na verdade, não é um computador, é um computador, mas enfim. Enfim. O meu notebook não tem mais bateria. E aí ele fica sofrendo. O HD dele também tá com problema. Aí eu fico pensando, gente, eu fiz esse documentário num computador que tá com HD ruim e que Qual pode. o ano do computador? Ele é de. Qual é a característica Eu acho que dele? ele é um Asus não, porque eu também tenho um Asus, mas tem um outro que eu não consigo lembrar a marca dele, mas é aquela marca boa, Dell. Ele é um Dell, era PC Game. Eu digo era, né? Porque do jeito que ele Já tá, passou. já passou, ele já não consegue mais atingir aquela mesma velocidade. O bichinho também vai ter uns 7 anos já de existência. Nossa. Aí eu comprei ele mais para poder me ajudar lá nos estudos, lá na universidade. E aí, pelo fato do tempo e ele tá mais velhinho, eu pensei, bicho, você foi guerreiro para fazer uma animação dessas. Eu aqui Ficou trabalhando, pra história. contar a história. Preciso comprar um outro? Preciso, mas aí a gente tem que deixar mais para frente, né? Entendi. Olha, a gente tá esperando os novos, viu? Não desista. Vamos fazer um roteirozinho das coisas. Com Utiliza, explora esse teu material. Eu sei que você tem um material muito vasto, eu acompanho há um bom tempo, né? As viagens que eu Tuas fiz, coisas, todas aquelas suas viagens podem virar uma animação. Você tem um olhar muito teu, assim, muito especial dos locais, como você pega e tudo. Então, teu material é muito bom. Então, o que a gente quer é o resultado. Né? E que você volte aqui quando tiver docs novos, quando disser, olha, agora tem um documentário novo, você vem aqui para conversar com a gente, para a gente ver. E é uma coisa que eu quero acompanhar. fomentar muito, gente. Vamos trabalhar, vamos começar a explorar essa nova temática, Animadoc. Todo mundo que trabalha com isso, eu sei que tem em Teresina, tem muita gente que é entusiasta de animação. Então, aproveita a inteligência artificial que chegou aí, que ela não é só para animação, também serve para você. Agora nós equipararmos o nosso trabalho com outras produtoras em nível mundial, não digo mais nem nacional, né? Porque Piauí tá no já páreo. já saindo um pouquinho do foco do Animadoc, uma pessoa me perguntou, Gustavo, o que você é otimista com relação ao uso da inteligência artificial na produção audiovisual ou é pessimista? Porque tem gente que tem medo, né? Acha que isso vai tirar o emprego de muita gente, coisa e tal. Não, eu acredito que isso não vai tirar o emprego da pessoa que trabalha com audiovisual. Muito pelo contrário, essa tecnologia veio para potencializar o nosso trabalho. Porque ela não trabalha sozinha. Ela não trabalha sem a gente. Ela precisa que Tati exista para poder dizer para ela o que fazer. Ela não é simplesmente você colocar qualquer texto ali ou dizer de qualquer jeito que ela vai fazer. Ela pode criar umas macacadas assim por acidente? Pode, mas nunca vai fazer uma super produção sem ter a nossa visão. Então, ela surge para poder trazer, para potencializar o nosso trabalho. E cinema também. Agora, imagina quantas possibilidades com essa nova tecnologia que o VO3, eu posso falar, né? Porque tecnicamente é gratuita, né? Tem gente que se utilizando até de maneiras tortas para poder atingir sem precisar pagar. Mas, enfim, as pessoas estão utilizando. E aí, você utiliza isso numa produção que seria impossível. Digamos, eu quero fazer a Tati voar num filme. A nossa realidade de cinema piauiense, você sabe que não é possível, né? Mas com uma inteligência artificial, eu consigo fazer a Tati voar. A gente consegue fazer os nossos filmes. Eu já digo isso também do ponto de vista cineasta, né? Porque, querendo ou não, além de documentarista, eu ainda tenho um pouquinho de traço de cineasta, graças ao Cícero Filho, que tenta me arrastar para esse mundo, mas só que não, eu prefiro ficar só no documentário mesmo. E aí você... Ele é amigo do nosso diretor, né? Uhum. E ele vai trazer ele aqui, né, diretor? Cícero, você está convidado. Então, você tem que aproveitar essa inteligência artificial para potencializar nosso trabalho e melhorar a nossa produção audiovisual. A gente pode fazer coisas fantásticas, nos equiparar a produções mundiais. Porque agora nós temos o recurso. Antes, no passado, a gente não tinha que fazer na mão. A gente fazia bonito, fazia porque nós somos bons profissionais. Mas agora que a gente tem um recurso que facilita nosso trabalho, de fazer coisas maravilhosas que seria impossível se a gente fosse tentar com a nossa realidade,
Então a gente tem que aproveitar. Ok. A gente tem muito que aprender ainda com você, né? Eu sei que a sua fonte é inesgotável. Você é um pesquisador, como eu falei no começo, é um pesquisador nato. Tudo que você tem curiosidade, você vai atrás a fundo. E o Animadoc o Animadoc é só um pontinho nesse mar, nesse cérebrozinho. É só uma ponta do iceberg. Com certeza. A gente está aqui de portas abertas para vocês, seja sempre bem-vindo. Toda coisa que você quiser conversar sobre o nosso universo, vamos sentar e conversar, vamos juntar a nossa turma para debater, para discutir as coisas que estão acontecendo aí, né, como um avalanche chegando para a gente, né? E as criações, tudo a gente quer colocar para as pessoas para dizer, olha, isso existe, isso está acontecendo no Piauí, isso tem capacidade de acontecer, porque às vezes as pessoas dizem, mas a piauiense não faz isso, né? A piauiense não faz uma animação, um Animadoc, olha só, tá vendo? E a gente vai aprender muito mais. Então, seja sempre bem-vindo, obrigada por ter vindo aqui. Da outra vez não deu certo, mas foi o computador, mas enfim. Brigas com o computador, isso né? A gente sempre eternas. Faz. Brigas eternas com o computador. Com certeza. E a gente vai ficando por aqui, gente. Foi um prazer, né, conversar com o Gustavo. E acompanha a gente nas redes sociais, acompanha todos os episódios, dá a sua dica. Se quiser conversar com a gente, entre em contato, que a gente está aqui para falar sobre o universo audiovisual. Tchau!